Boa noite, gente. Nós vamos dar início aqui ao evento e nós vamos chamar os 3 professores da Universidade Federal de Minas Gerais que executaram o projeto. Eu não vou fazer nenhuma explicação, porque o primeiro professor a falar vai explicar do que se trata. Então, eu vou chamar o professor Clélio Campolini Diniz, o professor Fabrício Lício e o professor Ulisses, né? Para sentar aqui na mesa, e quando chegarem aqui a gente passa a palavra para o Fabrício. Então, vai iniciar a palavra do professor Fabrício e ele vai dar todas as informações da equipe que executou o projeto, como iniciou essa ideia, e em seguida ele vai passar palavras para os demais professores. Obrigado, Porfírio. Boa noite a todos. Tudo bem? Eu me permito, antes de começar o tema dessa apresentação, 2 confissões. Eu estive aqui uma primeira vez, mais um ano atrás, conheci o Porfírio, e o outro professor que me foge agora o nome, e ele brincava comigo de quem toma água do Acre não esquece. Então eu passei ali para ter essa saudosa lembrança, isso é verdade. Só volto porque eu tenho uma filha pequena e família lá, senão eu acho que eu ficava por aqui mesmo. Gosto muito. A segunda confissão era, estava vindo agora do hotel para cá, pensando exatamente em como introduzir um pouco o tema, para quebrar um pouco a coisa acadêmica, e termos parecido a vocês a importância do dia de hoje, né, que é uma comemoração, e que a gente entrega um produto que foi pensado há um ano atrás, que demandou um esforço muito grande. Mas aí eu faço uma conexão um pouquinho com uma história pessoal de vida, e aí em seguida vocês vão entender o elo. Eu sou gaúcho, nasci no Rio Grande do Sul. Apesar dos cabelos compridos aqui, eu tenho uma certa idade, já rodei um bom tempo por aí. E a história começa com a minha decisão de sair do estado do Paraná, onde eu estava morando, e migrar para o Mato Grosso do Sul. Eu nunca tinha ido para o Mato Grosso do Sul, mesmo que eu peguei um ônibus. E aí, tem várias opções de entrada pelo Mato Grosso do Sul, mas tem uma que você passa, a última cidade do estado do Paraná, chama Guaíra, e a próxima cidade de Mato Grosso do Sul, são meados de 2004, 2005, chama Mundo Novo, aonde o ônibus faz a parada. E fica um certo tempo lá. Eu, quando desci em Mundo Novo, a minha primeira reação foi: se isso aqui é um mundo novo, então imagino o que tem depois, né? Eu acho que eu vou ficar por aqui e vou vir embora. Isso em 2004, 2005. Depois de 2015, eu, uma questão profissional, resolvi voltar para o estado de Minas Gerais, onde eu já conhecia. Mas eu relutei muito em sair de Mato Grosso do Sul.
Porque de 2004 a 2015, o que a gente estuda na literatura como boom de commodities e milagre chinês, aconteceu no estado do Mato Grosso do Sul, e aquela cidade que eu falei para vocês, Mundo Novo, se transformou radicalmente, e eu passei lá recentemente, é exatamente o oposto do que eu tinha visto. Uma cidade com uma rede hoteleira sensacional, com bons restaurantes, com serviços de ponta, com alta tecnologia. Eu estou contando essa história pessoal para fazer a conexão com o que a gente veio entregar aqui, que é um diagnóstico socioeconômico do estado do Acre, mas para não ficar só nas coisas acadêmicas, para que todos tenham a clareza e a certeza de que essas coisas realmente importam e fazem a diferença. Você tem desenhos de políticas econômicas, sejam elas macro ou micros, bem fundamentadas, baseadas em evidências, que realmente causam mudança estrutural. Isso é importante. Isso eu consegui vivenciar no estado do Mato Grosso do Sul, e é um pouco isso que a gente vai apresentar aqui, esse diagnóstico, e aí eu conto um pouco a história de todo o projeto, com a certeza de que ele pode, junto com os outros trabalhos que já foram desenvolvidos, por uma série de instituições, inclusive pela academia aqui, se somar para fundamentar essa base analítica, essa síntese de informações que pode guiar a política econômica, não uma coisa distante da realidade, a política econômica que afete o nosso dia a dia, a política econômica que seja capaz de alavancar o bem-estar da sociedade. Isso é real, isso acontece. 10 anos eu fiquei em Mato Grosso do Sul e eu vi a transformação. Não que seja um paraíso, vamos colocar as coisas bem as claras, não é um paraíso, né? Mas do ponto de vista de que a gente tinha em 2004, quando eu cheguei, e 2015, quando eu relutei para sair, a diferença é bastante significativa, e isso envolve uma boa parte das coisas que eu, o professor Campolini e Ulisses vamos conversar na noite de hoje. Então, essa é a minha primeira introdução. O Porfírio falou sobre um pouco a história do projeto. Então, nessa minha primeira vinda aqui, há mais ou menos um ano atrás, eu tive a oportunidade de conhecer o conselheiro Ronald e uma série de outras pessoas, e a gente começou a discutir a possibilidade de resgatar um pouco um estudo que foi feito pelo CEDEPLAR lá nos anos finalzinho da década de 69, a data de publicação do relatório é de 69, mas a pesquisa que deu origem, não, 69, certeza que falou, 69, a pesquisa que deu origem, 79. do João, isso, que seria em 79, perdão, a cabeça já está. Mas era uma pesquisa um pouco mais ampla, uma pesquisa que durou no mínimo 5 anos, que em 79 foi publicado o relatório, mas a pesquisa foi até 82, uma pesquisa com dados primários. A gente conversava sobre esse material, tenho certeza que muitos de vocês conhecem, né, da possibilidade de a gente atualizar alguns daqueles estudos, e as conversas evoluíram, deram origem então a esse diagnóstico que a gente veio entregar na data de hoje. Evidentemente que a escala das pesquisas são bastante diferenciadas, porque lá, como eu disse, a pesquisa durou no mínimo 5 anos e teve uma coisa de campo bem mais ampla. Aqui a gente fez uma pesquisa de 10 meses, né? Contrato de um ano, pesquisa de 10 meses, baseada em dados secundários. Então, é aí a origem desse diagnóstico, dessa preocupação que a gente tem com o tema do desenvolvimento socioeconômico. Deixa eu falar um pouquinho para vocês irem fazendo os elos do CEDEPLAR. CEDEPLAR é o Centro de Planejamento e Desenvolvimento Regional, vinculado ao UFMG, que agrega 2 cursos de pós-graduação, o curso de Demografia e o curso de Economia. O CEDEPLAR é a referência do ponto de vista do planejamento regional no Brasil, tem mais de 50 anos de atuação, a gente tem uma presença marcante aqui na região amazônica. Eu citava agora há pouco essa pesquisa de 79, agradeço, mas outras tantas eu poderia citar na região, inclusive com a Universidade do Pará, mais recentemente. Então,
Uma parte da equipe que atuou na pesquisa de 79 participou também desse projeto, mais especificamente o caso do professor João Antônio, e eu depois fiz uma conversa com o professor Dom, da demografia, que foi quem coordenou a pesquisa anterior. Então, só para situar um pouco vocês da magnitude do relatório que a gente entregou hoje. Esse relatório contou ainda com a participação do Porfírio, aqui da Universidade Federal, e de alguns estudantes de graduação, junto com as secretarias e os conselheiros e os membros do TCE. Nós somos muito gratos a todas as contribuições. Então, a pesquisa foi realizada com base, essencialmente em bases secundárias, mas houve entrevistas de atores locais com a vinda de alguns professores para cá, uma série de reuniões que foram viabilizadas pela equipe daqui. Então, um pouco da história do projeto é essa. Falando do documento em si, eu talvez seja um pouco repetitivo, né? Mas é um diagnóstico bastante amplo. A gente elegeu 8 temas fundamentais, alguns deles são transversais, então temos de economia, socioeconômico, né, o nome do diagnóstico, então temos que envolvem aspectos sociais e aspectos econômicos, 8 temas, alguns deles transversais, e fizemos um estudo bastante aprofundado desses temas, na tentativa de, eu quero que fique claro isso, né, num primeiro momento fazer um raio-x, né, uma síntese das informações do estado do Acre, mas não nos furtamos da responsabilidade do centro com 50 anos também, de levantar algumas questões para balizar a tomada de decisão dos atores políticos. São os atores políticos locais que vão decidir a melhor forma de usar esse conjunto de informações, aí eles competem a tomada de decisões, mas nesse relatório a gente faz então esse aprofundamento de análises na tentativa também de levantar alguns pontos e de indicar caminhos possíveis a serem seguidos. Não se trata de uma resposta única, a gente não veio aqui apresentar um documento como uma solução para os problemas do Acre, como se fosse um único caminho a ser seguido, né? Eu já mencionei isso, o professor Antônio deve retomar essa fala. Quem decide isso é a sociedade acreana, né? Os políticos, são vocês quem decide qual é o caminho a ser seguido, mas a gente fica feliz em emprestar um pouco a nossa sabedoria, a nossa expertise, nessa troca que funcionou muito bem, né, com entre nós e os atores locais, na construção desse diagnóstico socioeconômico. Esse documento a gente trouxe uma versão impressa, tá quase acabada, a gente vai finalizar pequenas correções e depois eu imagino que isso vai ser disponibilizado para todo mundo vai ter acesso. E eu gostaria muito, ficaria muito feliz que todo mundo pudesse ler, avaliar, analisar, incorporar, criticar esse relatório, para que esse debate seja construído entre todos. Eu tenho certeza que lá tem temas que são de interesse de muitos de vocês e que perpassam, né, o cotidiano, né, a vida atual. Eu chamo a atenção para um tema, né, só para dar uma palhinha, depois eu passo para o professor Monturini, que vai dar também alguns insights do relatório. É praticamente impossível a gente fazer uma apresentação detalhada desse relatório pela extensidade de conteúdo e pela profundidade das análises. A gente está mais aqui no sentido de apresentar para vocês e convidá-los a ler o documento, a analisar e a debater, né? Mas um dos temas que aparece, né, é uma discussão sobre mudança climática. Eu acho que é nada mais enigmático de que entender quais são os impactos das mudanças climáticas e por onde perpassa o desenvolvimento numa agenda que agora impõe, né, como core, né, como centro da discussão, o papel da sustentabilidade do meio ambiente. Não é uma discussão restrita ao estado do Acre, não é uma discussão restrita ao Saber, é uma discussão que se impõe no mundo de uma maneira bastante ampla e que chega até nós. Vocês devem ter acompanhado as últimas reuniões da COP,
cada vez mais próximos. Então, imaginamos que esse tema, que já faz um tempo, né, perpassa as nossas vidas, os nossos estudos e cria as inquietações, está cada vez mais presente e, a partir de agora, baliza também a tomada de decisões. Então, esse é um pequeno insight que está no início do documento. A gente também depois aprofunda a questão das possibilidades, né, do ponto de vista de mercado de carbono e uma série de outras opções que a gente tem do ponto de vista, né, de atividades econômicas que preservam o meio ambiente e que podem ser exploradas de uma forma diferente do atual. Então, só uma palhinha desse tema para vocês consultarem. Eu vou passar a palavra, vamos fazer um bate-volta. Eu passo a palavra ao professor Campolina para fazer uma fala inicial, depois o professor Ulisses, em seguida eu posso retornar e a gente segue com a apresentação um pouco mais enxuta do relatório, mas agora a gente gostaria de centrar em temas mais pontuais, para vocês terem uma ideia um pouco do que vocês vão encontrar nesse documento. Tá bom? Agradeço e Campolina, se você... Obrigado. Gostaria de agradecer o convite, cumprimentar o professor Filho, inclusive para o trabalho, cumprimentar aqui o nosso secretário de Planejamento, que está nos dando a honra pela terceira vez no dia, está assistindo essa apresentação, o doutor Ronald, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado, e gostaria de cumprimentar a comunidade universitária, aos professores, aos alunos e aos servidores técnicos administrativos. A universidade é composta de 3 segmentos e é preciso da cooperação dos 3 para que ela funcione. Eu falo com muita vontade, porque eu fui diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, fui reitor da universidade e hoje sou um professor emérito, voltei para o chão da fábrica. Eu sou um ajudante apenas nesse cenário. De maneira que eu fico muito feliz em revisitar uma universidade. Passei a minha vida adulta toda dentro da universidade, seja como estudante, seja como professor, seja como dirigente, e agora voltei para o chão da fábrica. Eu sou um professor emérito, até no semestre eu estava dando uma aula, agora achei que eu estou ficando meio velho, e minha mulher sempre diz para mim, está na hora de parar, senão você fica senil, começa a ficar falando coisas repetitivas e cansando as pessoas. Então está na hora de encostar a chuteira. Mas eu fico muito feliz, porque já vim aqui à Universidade do Acre para abrir a reunião da SPTC. Em 2014 eu era ministro de Ciência e Tecnologia, então eu vim aqui para fazer essa abertura. Eu já havia vindo ao Acre antes de 1972, portanto a maioria de vocês, praticamente quase nenhum de vocês havia nascido. Eu visitei o Acre em 1972, eu sempre lembro que eu fiquei hospedado numa terra chamada Rei João Raimundo, João e Manuel, eram 3 irmãos. Eu nunca esqueço disso, tá certo? Depois agora voltei, já em abril, passei aqui uma semana e hoje viemos, fui convidado para participar dessa abertura. Estou muito satisfeito de estar aqui de novo. A universidade é um espaço do debate crítico, construtivo. Portanto, não há nenhum problema em que o documento seja criticado e dar contribuição. A crítica construtiva é fundamental. Só assim a gente avança. Ou seja, confirmando aquelas coisas que a gente diz ou refazendo. Assim que o conhecimento avança, assim que é a experiência da gente na vida acadêmica. Ninguém fica insatisfeito quando é um acadêmico sério de receber críticas e sugestões. É sinal que o trabalho foi lido. Quando você não recebe nenhuma crítica, nenhuma sugestão, é um negócio amedrontador. Eu, quando passei a minha vida dando aula, quando não havia reação dos alunos, falava isso é assustador, porque concordou com tudo, então não é possível as pessoas terem uma visão, ou porque não concordou com nada. Tem que ter algum tipo de reação, tá vendo? Inclusive crítica. O trabalho com isso, o professor Fabrício, é o diagnóstico do Acre, envolvendo várias dimensões da situação do Acre, que é uma base para receber críticas e sugestões para tomada de decisões. Não é possível fazer tudo que está listado, não há recurso, não há tempo hábil. Agora, quem pode tomar essas decisões é quem tem o poder de decidir. É o governo, são as autoridades, mas a contribuição
dos estudos, da crítica e das sugestões são fundamentais para contribuir para que essas decisões sejam tomadas no rumo mais certo. De uma maneira muito rápida, o professor Fabrício já falou, mas eu acho que o documento abre porta para as várias áreas do conhecimento da universidade poder participar e fazer crítica. Primeiro, o documento faz um histórico da ocupação do Acre. E é muito bom que os historiadores da universidade façam uma leitura crítica desse documento, tá certo? Para saber se a interpretação está correta, está incorreta, porque a história é passado, é presente e é futuro, é um encadeamento lógico. Então, entender a história é um ponto fundamental para nós entendermos o presente e para construirmos o futuro. De maneira que pode parecer sem sentido uma retrospectiva histórica longa, mas principalmente para a comunidade acadêmica faz sentido, principalmente para os historiadores e para as pessoas que acham que é importante entender a história mesmo para outras áreas do conhecimento. O documento, como diz o professor Fabrício, faz um estudo da dimensão populacional do Estado do Acre. Em várias dimensões, quer dizer, o tamanho da população, a estrutura etária, a distribuição dessa população, a pobreza, a escolaridade. Isso é um campo muito importante para várias áreas do conhecimento. Em última instância, o objetivo do desenvolvimento é o bem-estar humano, para quem pensa desenvolvimento como uma combinação de crescimento ou desenvolvimento econômico com justiça social, com bem-estar humano. E, portanto, o desenvolvimento tem que ser pensado nessa perspectiva. O documento também levanta problemas geoeconômicos e geopolíticos. Como é que o Estado do Acre está inserido internamente, como é que o Estado está reconfigurado, como é que o Estado se articula com o país ao qual ele pertence, que é o Brasil, com os seus vizinhos latino-americanos e com a abertura para o exterior. E, portanto, em um momento de reconstrução geoeconômica e geopolítica do mundo, esse é um tema central. E os geólogos da universidade poderão seguramente opinar e ter uma avaliação crítica sobre isso. A geografia não é só física, a geografia política é decisiva para nós entendermos o mundo. Eu costumo, como economista, dizer o seguinte: sem geografia você não entende o mundo, porque toda disputa geoeconômica e geopolítica é uma dimensão geográfica. Quando você assiste todo o noticiário, você está vendo o que está acontecendo no mundo, e por trás de tudo isso, as guerras que estão estabelecidas, as disputas econômicas, as disputas comerciais, etc. Tudo isso tem uma dimensão geopolítica ou geoeconômica, tá certo? O documento discute as várias dimensões da infraestrutura como uma ossatura que articula todas as demais dimensões, seja o sistema de transporte, seja o sistema de energia, seja o sistema de telecomunicações, de conexão digital, que são base de suporte para a atuação das demais atividades, das demais dimensões. Você não pode pensar em educação hoje sem conexão digital adequada, você não pode pensar saúde sem conexão digital adequada, você não pode pensar ação governamental sem uma ação, sem uma estrutura digital, você não pode pensar o funcionamento das empresas sem comunicação. O mundo está cada vez mais integrado. Portanto, todas as dimensões de infraestrutura são analisadas de forma separada, seja transporte, seja energia, seja telecomunicações, seja o problema da rede urbana, como é que ela está distribuída, o que significa isso, as vantagens da concentração e as desvantagens da mega concentração, espelhando todas as experiências que acontecem no Brasil, tá certo? O documento tem um foco, uma coisa que é recente, mas veio para ficar, que é a questão ambiental. A questão ambiental ainda está muito num debate de natureza política e ideológica, mas ela é uma realidade concreta. Quando você vê a Califórnia com 45 graus de temperatura, quando você vê a Europa, tá certo, também, com incêndios recorrentes em várias regiões, com todos os problemas de mudança climática, tá certo, de aumento da camada de ozônio, tudo isso. Então é uma coisa que veio para ficar e, portanto, tem que ser analisada com profundidade. Quando você analisa todas as dimensões de saúde, as novidades que vão surgindo,
tá certo? Essa pandemia, por exemplo, mostrou a nossa incapacidade diante da natureza. A gente, muitos cientistas achavam que iam dominar a natureza, mas a natureza é muito mais poderosa, é muito mais sábia. Desafios surgem, de repente surge um vírus que ninguém viu e abala e sacode o mundo. Tá certo? Agora, recentemente, há 2 dias, se noticiou a descoberta, tá certo, de uns restos de um animal que morreu, que estava soterrado há não sei quantos milhões de anos, na Austrália, que era coberto pelo mar. E aí os especialistas dizem, isso é muito bom para os estudantes, para as pessoas que pesquisam a história, a recuperação de tudo isso, mas ninguém sabe as novidades que também vão vir junto. Quais os vírus que estavam aí adormecidos há milhões de anos, que agora vão aflorar, de repente novas pandemias vão poder surgir, e portanto são todos os desafios que estão postos por aí. O documento analisa também toda a estrutura econômica do Estado, tá certo? Toda a renda que o Estado gera, a comparação da renda gerada aqui com outras partes do Brasil, da renda per capita, da distribuição da renda, analisa os diferentes setores econômicos, o setor agrário ou o setor das florestas, dos saberes tradicionais, do que vem sendo produzido. O documento analisa toda a questão florestal do Estado, analisa a questão da indústria, quais são os desafios, quais são os avanços, analisa todos os serviços com suporte, com a integração das atividades econômicas, analisa toda a questão do emprego, tá certo? Da escolaridade, coisa do estilo. Enfim, o documento levanta uma nuvem de problemas. Agora é preciso de fazer, tá certo? Digerir isso, definir as prioridades, o que é possível ser feito, quais são as prioridades, etc. E aí, para terminar, eu dizia o seguinte, a questão ambiental, como eu disse, é uma questão que veio para ficar. Ela tem desafios por um lado e oportunidades por outro. E todas essas oportunidades estão ligadas ao avanço do conhecimento sobre a coisa ambiental, seja para a preservação ambiental, seja para explorar o potencial econômico que a natureza oferece. E, portanto, educação, ciência e tecnologia são elementos centrais para que se possa avançar do ponto de vista de interpretar os desafios da questão ambiental e, ao mesmo tempo, os caminhos para aproveitar, digamos, a riqueza que essa biodiversidade pode oferecer. E nós estamos na região amazônica. A Amazônia hoje se transformou num tema de interesse mundial. A Amazônia não é só o Acre, a Amazônia não é só a Amazônia brasileira, e a Amazônia é sul-americana. E, portanto, isso abre outras dimensões do debate, com várias oportunidades. Educação, ciência e tecnologia são pré-condições para que a gente possa melhor reinterpretar, melhor entender essa questão ambiental e aproveitar as oportunidades que isso oferece. E aí eu vou encerrar por aqui para não alongar, não passar muito para vocês, e passar para o meu colega Ulisses, que vai falar sobre educação, ciência e tecnologia como elementos centrais para fazer uma avaliação sobre tudo. Eu fui curto porque nós já estamos hoje na terceira experiente, já é noite, e a minha experiência como professor a vida inteira se começou a ver, as pessoas começaram a bocejar, começou a levantar o professor, que a palestra começou a ficar cansativa. De maneira que a bola está rolada, o documento vai ficar aí, em meio físico e meio digital, eu acredito que vai ser oferecido, e vocês terão a oportunidade de ler aquilo que interessa, de criticar e de sugerir e dar contribuição para o Estado, para a comunidade na qual vocês estão inseridos. Então aqui eu fico muito agradecido a presença novamente hoje pela terceira vez do secretário de Planejamento, da qual também foi inscrito pelo projeto, temos hoje a presença do governador na abertura inicial, com a maioria dos deputados do Estado do Acre, com o Dr. Ronald, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado, ou seja, a comunidade administrativa, do ponto de vista dos cargos políticos do Estado,
tá certo, o empresariado, está todo mundo envolvido de maneira crítica para ver o que é positivo, e nós, como professores universitários, estamos totalmente abertos à crítica e de fazer a revisão daquilo que nos for possível fazer, ou que fomos convencidos. Porque eu costumo dizer o seguinte: eu faço todas as mudanças se eu for convencido. É preciso me convencer primeiro. Isso é parte do debate, isso é parte da vida acadêmica. Mas tem que ter crítica, tem que ser sugestão, mas tem que convencer o interlocutor. Se você não convencer o interlocutor, você não consegue fazer com que as coisas mudem. Isso é isso. Então, muito obrigado. Acho que já falei bastante. Vamos ouvir o professor Luiz. Bom, muito boa noite a todas e todos. Prazer muito grande estar aqui. Vários motivos. O primeiro deles é que é responsável desse diagnóstico que nós preparamos em conjunto. Nós somos originalmente uma equipe com 8 professores, né? Talvez, mais alguns alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, e alguns alunos de graduação também, lá no Departamento de Ciências Econômicas da UFMG e no CDPLAR, que é o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional. E eu fiquei responsável por discutir a área de Economia de Ciência e Tecnologia, discutir a Economia da Inovação e o Desenvolvimento Regional. Esse diagnóstico foi realizado pelo Estado, aliás, para o Estado do Acre, e que foi mais, digamos, que saltou aos olhos nessa pesquisa que eu coordenei, a importância dessa instituição para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento desse Estado, a importância da Universidade Federal do Acre, que é o carro-chefe, que eu vou chamar aqui de um sistema de inovação do Estado do Acre. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual estou muito feliz de passar aqui hoje. A gente teve vários compromissos ao longo do dia, todos eles foram muito prazerosos, mas acho que faltaria algo se a gente não passasse por aqui, especialmente porque a universidade ela teve muito presente no nosso estudo. E também porque, como professores universitários, acho que o lugar que a gente se sente mais acolhido, mais em casa, lógico, obviamente, o nosso ambiente, né, que é a universidade. Então, essas são as duas razões pelas quais eu estou muito satisfeito de estar aqui hoje. Eu vou falar rapidamente sobre um dos tópicos, né, do nosso estudo. É um estudo amplo, um estudo com vários vetores, que ataca, faz uma análise profunda da economia do Estado do Acre por várias direções. E, como eu disse, o elemento que eu acabei por coordenar dizia respeito à parte de inovação, ciência, tecnologia. E sempre que a gente discute a ciência ou a tecnologia como indutor do desenvolvimento econômico, as pessoas remetem à tecnologia da informação, comunicação, Vale do Silício, Apple, Samsung, Coreia do Sul, cadeias globais de valor. E muitas vezes esquecem que o conhecimento científico ele tem uma capilaridade, digamos, muito ampla. Ele pode chegar tanto em questões muito local específicas, em temas ou em atividades produtivas que são muito pontuais, muito específicas de uma determinada realidade, como a agricultura familiar, e podem também tangenciar questões que são globais. Costumo dizer que a gente consegue encontrar elementos que são comuns ao desenvolvimento do Vale do Silício, que é uma região amplamente conhecida do mundo afora, porque é a sede das grandes corporações na área de microeletrônica, a sede da Apple e uma série de outras empresas dos Estados Unidos, abriga uma série de instituições de pesquisa, e elementos que existem no Vale do Silício que a gente consegue enxergar em qualquer outra região. Tem ali um sistema de inovação, ou seja, se eu comparar o Vale do Silício, obviamente, com Viçosa, lá no interior de Minas Gerais, eu vou conseguir
Observamos nos dois casos a importância de um ator que é chave para o desenvolvimento local, guardadas as devidas proporções: a universidade. Então, posso falar do Vale do Silício de Stanford, posso falar da Universidade da Califórnia, e posso falar da Escola Técnica Agrícola de Viçosa, lá no início do século XX, que deu origem à universidade e que realizou desde muito cedo qualificação e pesquisa em agricultura e ajudou o Estado de Minas Gerais a nutrir competitividade em agricultura. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque, se eu estou falando de uma região que é intensiva numa atividade econômica primária, como a agricultura, ou se eu falo de uma região que é intensiva em atividades de fronteira tecnológica, como a microeletrônica, como a química avançada, como a biotecnologia, é sempre fundamental o conhecimento desenvolvido na universidade. E esse conhecimento ele não é facilmente importado de outras regiões, comprado. Ou seja, eu não consigo necessariamente trazer o conhecimento que é desenvolvido lá fora, em outro estado, em outro país, e adequar à realidade local, porque esse conhecimento externo ele não é desenvolvido à luz das especificidades desse lugar. Ou seja, eu preciso conhecer a realidade de um determinado ambiente para fazer com que a ciência e a tecnologia possam atender de fato as demandas desse ambiente. Então, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso para defender o primeiro pressuposto do nosso documento de pesquisa, que é a importância da construção local e da consolidação de bases para o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, esse é o primeiro ponto. Não importa onde eu esteja, não importa qual vai ser a matriz tecnológica, não importa qual vai ser a indústria, qual vai ser o carro-chefe da economia. Se é serviços, se é agricultura, se é indústria extrativa, eu preciso de conhecimento científico, eu preciso de conhecimento que seja identificado localmente. Eu preciso de imersão, eu preciso que o pesquisador que desenvolve, que reconhece a ciência, preciso que essa pessoa ela compreenda a aplicabilidade daquele conhecimento para aquela realidade em que ele está imerso. E por isso é fundamental pensar em uma estruturação, uma institucionalização, seja da ciência, seja da tecnologia, onde quer que se vá propor desenvolvimento econômico. Então, a tecnologia como motor de desenvolvimento é aplicável a qualquer setor, a qualquer especialização, a qualquer matriz produtiva. E esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui. Quando a gente fala de tecnologia, eu não estou propondo em momento algum trazer, seja para o Brasil, ou seja especificamente aqui para o Acre, indústrias intensivas em tecnologia à luz do que a gente vê na Coreia do Sul, à luz do que a gente vê no Japão ou mesmo na China. Estou propondo uma consolidação ou um desenvolvimento técnico-científico baseado nas potencialidades do lugar, nas potencialidades do Estado, nas potencialidades da região, para a construção de um desenvolvimento econômico que seja próprio, que seja particular, que seja alinhado à estrutura econômica e social aqui vigente. Então, o desenvolvimento, quando ele pressupõe domínio tecnológico, ele não é específico de um setor ou de um conjunto de setores. A tecnologia vai se aplicar a uma série de elementos, a uma série de atividades econômicas, e essa base, digamos, institucional que nós chamamos na economia de sistema de inovação, ela é composta por um conjunto de agentes que vão tanto produzir conhecimento como absorver conhecimento externo e, digamos, viabilizar a transformação desse conhecimento em inovações, ou seja, desde as mais simples, como, obviamente, simples talvez não seja o melhor termo, mas desde aquelas que estão mais próximas da nossa realidade de uma economia primária exportadora, como é a brasileira, que pode ser beneficiamento, uma melhoria no beneficiamento de um mineral, uma melhoria na fertilização do solo, até
tecnologias que sejam mais complexas, como o desenvolvimento de um microprocessador com menor tamanho e maior capacidade de processamento. Em todas elas, a gente precisa de instituições que possam absorver conhecimento externo e decodificar esse conhecimento, transformar esse conhecimento em algo que é aplicável para a realidade local, para a economia local. Essas instituições estão compondo o sistema de inovação. No âmbito do nosso projeto, o nosso interesse foi dimensionar esse sistema de inovação do Acre, tentar entender como ele funciona, qual a dinâmica dele. E o que a gente conseguiu identificar ao longo dessa pesquisa foi justamente que o Estado ainda tem indicadores muito tímidos quando a gente pensa, seja em ciência, seja em tecnologia, se comparado à realidade brasileira. Deixa eu fazer uma breve diferenciação. Ciência que eu estou chamando, ou que eu estou denominando, chamando de ciência, basicamente é aquele conhecimento desenvolvido na universidade por propósitos científicos, a partir de uma busca por uma melhoria ou por um avanço na fronteira de conhecimento. Tecnologia seria aquele conhecimento que tem uma aplicabilidade econômica e que pode gerar algum retorno financeiro para aquele que desenvolve. Ou seja, eu posso converter um conhecimento científico e transformar esse conhecimento científico numa patente que vai gerar algum retorno financeiro para a empresa que patenteou esse conhecimento. Então, desenvolver uma nova vacina no laboratório da universidade. Essa vacina pode gerar uma patente e essa patente pode ser comercializada por uma empresa. Essa empresa ela vai obter um retorno financeiro desse conhecimento tecnológico. Então, a ciência ela alimenta a tecnologia e a tecnologia também ela estimula o desenvolvimento científico. Então, o que eu estava tentando aqui trazer é que nesse nosso diagnóstico na parte de ciência e tecnologia, então, o sistema de inovação local ele apresenta indicadores tímidos, mas apresenta algumas potencialidades e talvez alguns pontos que podem servir como base para a promoção da sua consolidação no futuro. E tudo isso passa pelo papel da universidade, dessa universidade. A gente mencionou no nosso relatório indicadores de patentes do Estado. A patente ela é um indicador que nós utilizamos para, digamos, tentar avaliar a capacidade de uma região em criar inovações tecnológicas. O Estado ele ainda tem uma capacidade muito restrita de gerar inovações. Isso passa, de certa forma, pela estrutura produtiva, que está muito baseada em atividades da agropecuária, que não tem uma intensidade tecnológica, portanto não inova em grande volume, mas das patentes que existem, foram registradas aqui por depositantes ou por inovadores locais, salta aos olhos a participação da universidade. A universidade ela tem ali uma participação muito forte, e isso é importante, porque ela está, de certa forma, criando conhecimento tecnológico que pode ser absorvido se houver os canais adequados de transferência. E esse conhecimento ele pode gerar novos produtos e novos processos produtivos que vão aumentar a competitividade da economia local. Para isso é importante uma conexão do setor produtivo com as universidades. A gente tem um vício em muitas vezes cobrar a aproximação da universidade com o setor produtivo, mas também é muito importante que o setor produtivo venha para a universidade, absorver o conhecimento dela. Outro elemento que foi perceptível é a produção científica, ou seja, as pesquisas que são realizadas aqui por professores, alunos e as publicações que são decorrentes dessas pesquisas. Assim como em outros indicadores, a economia local, o sistema de inovação local, ainda tem uma produção científica que, em média, está abaixo da brasileira e abaixo da região norte,
mas no caso da produção científica, a distância do Acre para os estados, demais estados da região norte, ela vem caindo nos últimos anos, ou seja, o estado está acompanhando um crescimento da capacidade científica do Brasil. Isso é um processo que vem ocorrendo desde o início do século XXI, a expansão na pesquisa, com publicações sendo realizadas no nível internacional. E é interessante ressaltar que a produção científica ela vem crescendo, digamos, de modo a ficar mais próxima da média da região norte, ainda distante da média do Brasil. A região norte está abaixo da média brasileira, mas ela tende a se aproximar. E com destaque para as áreas que são potencialidades econômicas, ou seja, se realiza pesquisa em áreas que são estratégicas para a economia local. A agricultura, a biodiversidade, áreas relacionadas ao meio ambiente. E esse é um ativo que, na minha opinião, e a gente expressou isso no nosso relatório, nas nossas conclusões, esse é o principal ativo, o principal diferencial que tem que ser explorado pelo Estado para pensar desenvolvimento, seja à luz da ciência e tecnologia, à luz da produção da estrutura produtiva. Ou seja, é fundamental entender que há um ativo muito relevante para ser explorado nessa região, que é a floresta, que é a biodiversidade. E esse ativo ele tem a aplicabilidade científica, a aplicabilidade tecnológica. E ninguém melhor do que quem está aqui para entender esse ativo, para pesquisar, para explorar, para transformar esse ativo em conhecimento que possa ser economicamente viável. Ou seja, não há uma dicotomia entre progresso econômico e preservação. O que é necessário pensar é que o desenvolvimento econômico aos moldes do século XX, baseados em indústrias intensivas em capital, indústrias que produzem em larga escala, esse modelo de desenvolvimento ele já não se aplica há algum tempo. E não se aplica a quem quer pensar desenvolvimento à luz do século XXI, ou seja, é necessário pensar novas formas de desenvolvimento explorando novas potencialidades, como energias renováveis, bioeconomia. Mas para isso é fundamental pensar a realidade local. É necessário ter imersão social, imersão regional. Então, uma universidade, seja na Califórnia, um centro de pesquisa em São Paulo, um centro de pesquisa no Japão, ele não vai entender a dinâmica da economia local e das relações sociais que são fundamentais para o progresso econômico local. Isso é um papel das instituições que estão imersas aqui, estão imersas no Estado. Especialmente da universidade, especialmente da Embrapa, que tem um papel extremamente importante aqui, dos institutos federais. E por isso, já encerrar minha fala, por isso a nossa principal defesa no nosso diagnóstico, nessa área específica de ciência e tecnologia, é o fortalecimento da pesquisa. Fortalecimento não só das universidades, eu sei que essa é uma universidade federal, o Instituto Federal, mas existem canais estaduais que podem direcionar o desenvolvimento da pesquisa e viabilizar a criação de potencialidades tecnológicas locais que não são observadas em outros lugares. Isso passa, digamos, pelo próprio estabelecimento de parcerias entre a universidade, as instituições de pesquisa e o governo estadual. Isso passa pelo fortalecimento do financiamento da pesquisa, ou seja, pela captação de recursos para financiar a pesquisa, o direcionamento desses recursos para pesquisas em áreas que são estratégicas. E isso passa por uma política que seja de Estado, ou seja, uma política que seja contínua, e não seja uma política de governos que vem e vão, mas seja uma política do Estado. Bem, e é sempre importante, aí sim, de fato, para finalizar, ter em mente o desenvolvimento olhando para o futuro, desenvolvimento econômico, como muitas vezes a gente estuda, porque eu sei que tem alguns alunos de economia, a gente pensa muito numa perspectiva fordista de produzir muito, indústrias poluidoras e muito petróleo, queimar muito petróleo, isso acabou. Isso é um modelo de desenvolvimento que a gente não pode olhar para ele como aquilo que vai trazer o futuro. Sempre a gente
tem lá no seu diploma desenvolvido uma área de pesquisa em economia da inovação, né? O professor Campolino foi um dos precursores dessa discussão lá, economia neo-schumpeteriana, que nem sempre é vista em todas as escolas de economia, mas uma das bandeiras que a gente defende nessa linha é pensar nas oportunidades tecnológicas. É muito difícil entrar ou competir quando tem líderes já estabelecidos em qualquer setor. Ou seja, se eu for trazer aqui hoje uma indústria automotiva para cá, para o Estado, ela vai competir com uma série de líderes que já estão estabelecidos, ela vai brigar com gente que já está produzindo automóveis há muito tempo. Agora, se eu trouxer para cá pesquisa aplicada em empresas que estejam orientadas para investir em bioeconomia e na diversidade, essas empresas, elas não têm uma distância tão grande a percorrer. E isso pode trazer vantagens para o Estado. Lembrando sempre que se tem um ativo muito relevante aqui e que se tem que olhar para o futuro para valorizar esse ativo. Esse ativo ele pode não ser tão alinhado ao desenvolvimento da perspectiva fordista, mas é uma perspectiva sustentável, uma perspectiva visão do século XXI, ele é extremamente importante. Então, era um pouco isso que eu queria dizer que a gente percebe potencialidades na economia local, a gente percebe várias conexões da pesquisa e várias parcerias de pesquisa envolvendo pesquisadores locais e outras instituições de outros países. Isso mostra que há um interesse de outras regiões do Brasil e de outros países em tentar entender a dinâmica social, ambiental, científica aqui na região. E isso é um importante vetor que pode ser explorado para o desenvolvimento local. Basta o fortalecimento da pesquisa científica, a criação de conexões entre essa pesquisa científica e o setor produtivo. Basta que acho que ele foi infeliz porque não é uma missão simples, é uma missão muito difícil e que demanda investimentos que são contínuos. Mas era um pouco isso que eu queria dizer. Obrigado pela paciência. Bom, então um pouco da tônica da apresentação de hoje era isso. A gente ia apresentar um documento, chamar a comunidade para o debate. Eu em seguida dou a palavra para perguntas e questionamentos. Eu queria só fazer um adendo, conectando um pouco a fala do professor Campolino e do Ulisses. O Ulisses falou que o desafio do desenvolvimento requer uma certa organização das prioridades, porque não há recursos para a gente conseguir empreender todas essas ações que a gente levantou nesse diagnóstico, em tantos outros materiais que a gente consultou. Eu concordo plenamente com ele. Tem um ditado popular, eu ouvi isso de um americano, mas provavelmente é uma adaptação. Acho que para um americano não existe um trabalho difícil, existe uma ferramenta errada. E para o desenvolvimento a gente pode fazer um paralelo nesse mesmo sentido. Desenvolvimento é complexo, não é fácil, não existe uma receita única. É claro que a gente pode consultar boas experiências ao redor do mundo e tentar trazer um pouco, aplicá-las à realidade local, mas com certeza levando em consideração que você precisa adaptar, porque elas não são reproduzíveis, né, 100%, dado que a dinâmica e os recursos são diferentes no espaço e no tempo. Então, desenvolvimento é uma coisa bastante complexa. O Ulisses foi muito feliz aqui em pontuar um pouco essa ideia de que uma das ferramentas que a gente sabe que é quase que um coringa para o desenvolvimento, aquela que resolve boa parte daqueles trabalhos difíceis, né, é o progresso tecnológico. E o progresso tecnológico não é maná que cai do céu. O progresso tecnológico é algo bastante complexo, que envolve uma engenharia financeira, que envolve uma engenharia de recursos, que precisa ser pensada, precisa ser colocada em prática. Né? A gente não consegue desenvolver tecnologicamente um lugar simplesmente ir na feira e comprar um progresso tecnológico. O progresso tecnológico é muito complexo e envolve isso que a gente está fazendo hoje. Começa com um debate, começa com deixar mais claro quais são as questões fundamentais que a gente quer resolver e mobilizar aqueles que estão
sobretudo na academia, para concentrar sua expertise na busca de soluções para os problemas reais. E aí eu conecto com a minha fala inicial. A apresentação aqui não é para ser algo vago, apresentar um documento que vai ficar parado numa gaveta, não é nada disso. O que a gente está propondo é um diálogo aberto, franco, né, sobre uma questão complexa, em que a gente não tem todas as respostas, mas a gente sugere, com base na nossa expertise, com base na nossa inteligência, algumas saídas, mas a gente quer debater isso. A gente quer saber se essa ferramenta que a gente está propondo para resolver esse problema difícil, que é alavancar o desenvolvimento, ela está correta ou não. E aí a gente precisa da opinião de todos vocês, da contribuição de todos vocês. Isso aqui não é retórica, não é discurso vazio, é a realidade. O progresso tecnológico só se faz quando a comunidade está envolvida. Não é progresso tecnológico para parecer bonito, para sair do atas, não é nada disso. É progresso tecnológico para resolver problemas reais e melhorar a qualidade de vida. Desenvolvimento é melhoria do bem-estar da população, melhoria da qualidade de vida. Porque isso não é fácil. Isso não depende só do secretário, não depende só do professor Campolino, não depende só do conselheiro Ronald. Isso depende do envolvimento de todos os atores, depende de uma mobilização social, da criação de uma engenharia financeira, de uma estrutura institucional, né, de discutir prioridades. O Campolino citou muito bem, não dá para fazer tudo. Provavelmente, se eu abrir essa palavra aqui, todo mundo tem um plano, né, de desenvolvimento, e se a gente quisesse levar a cabo todos eles, a gente talvez um anularia o outro, né, e a gente não sai do lugar. Então, essa discussão que a gente faz no diagnóstico, se propõe na vinda aqui nessa apresentação, mas eu em seguida abro a palavra para discutir com vocês, vai nesse sentido, né, de a gente unir forças para que nos próximos 60 anos o Acre tenha essa marcha da prosperidade bastante acelerada. E a gente vai ficar feliz, né? Campolino vai ficar feliz de voltar daqui em 60 anos, né? É jovem ainda, para a gente fazer uma avaliação das nossas propostas, para ver até que ponto a gente conseguiu contribuir e, obviamente, fazer um balanço de tudo que foi construído. Eu agradeço, passo a palavra para o Filho, que vai fazer a mediação da mesa, acho que a gente abre, né, meu filho? E estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Clélio, professor Fabrício, professor Luiz. Agora nós vamos abrir, mesmo quando não for feita uma pergunta, que for feito só um comentário, que vocês um pouco controlem o tempo para que a gente possa dar a oportunidade para que o diálogo seja mais amplo possível, tá bom? Está aberto para quem quiser iniciar a discussão. Tem que ir, professor? Quando a pergunta foi para o professor Clélio, aí vai ter só uma exceção e passa direto para ele, porque ele prefere que seja de uma pergunta em vez de duas ou três, porque ele disse que às vezes esquecem que as pessoas falam. Aí, Marco, você conseguiu chegar aqui, né? Boa noite, cumprimento quem está na mesa. O professor citou o desenvolvimento não fóssil, né? O desenvolvimento mais ligado a não petróleo. E aí a gente entra no ponto de que o Brasil já é um país atrasado, digamos assim. Enquanto os países estão desenvolvendo alguma coisa, o Brasil está atrasado 10 anos. Aí 10 anos depois o Brasil desenvolve. E o Acre, dentro do Brasil, é mais atrasado ainda, né? Foi o que eu anotei aqui para não esquecer. E aí a gente sabe que o Acre, a região amazônica, é rica em desenvolvimento, em inovação e coisas que a gente pode fazer que a gente nem imagina. Só que a gente teve um governo nos últimos 4 anos que cerceou as universidades, né?
os professores são prova disso, os alunos são prova disso. A gente sabe que o governo atual, que termina no dia 31, ele acabou ele cortou verbas e, enfim, as universidades foram sucateadas por causa disso. Como é que a gente pode vencer esse sucateamento das universidades, que são um ponto de inovação, e como a gente pode superar esse desenvolvimento não fóssil, tendo em vista que a gente sempre está atrasado em relação a outros países ou a outras regiões? Pode ter outra observação? Tem mais alguém na fila? Opa! Pode falar seu nome, por gentileza. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Hermício Sena, eu sou professor do CFCH. Queria cumprimentar a mesa no nome do professor Capolino. É um prazer ouvir falar aqui. É uma pessoa que tem o histórico dele nas universidades, na ciência e tecnologia. E ouvi também os professores aqui e fazer uma referência à uma fala aqui que foi dito que a universidade, aqui, nós produzimos um certo conhecimento que está aquém do que ocorre no resto da região e do resto do país. É verdade, e talvez quando a gente fala de tecnologia, a gente não percebe muitas vezes que essa tecnologia pode ser tecnologias sociais. Eu acho que essas tecnologias sociais que nós investimos tanto tempo aqui na UFAC, é importante, mas ela precisa ser superada, como foi dito pelo professor. E isso talvez tenha a ver com o momento que nós estamos vivendo, que é exatamente as oportunidades, essa estrutura de oportunidade que existe agora, em especial com a questão ambiental, que ela possa nos trazer, aliás, essa janela está aberta há muito tempo, talvez agora a gente consiga superar os obstáculos e realmente aproveitar essa oportunidade. Mas a pergunta é a seguinte: no diagnóstico de vocês conseguiram levantar a dificuldade que nós teremos aqui no estado periférico, uma universidade periférica como a nossa, os institutos periféricos como o nosso, para o financiamento que não seja estatal? Ou seja, a gente sabe que no mundo inteiro, onde as cadeias produtivas foram inovadoras, elas tiveram o aporte do Estado, dos governos. E aqui foi dito por um aluno agora há pouco que nós tivemos 4 anos de desastre completo, dos investimentos, não só internos, mas externos também. O caso do Fundo da Amazônia é o maior deles, que nós podemos agora resgatar, professor, e investir muito nessas regiões periféricas, como é o caso do Acre. Então, de modo geral, eu queria aqui parabenizar o Ronald Polanco, que foi já dito aqui, porque é um entusiasta desse trabalho, cria da universidade, como foi dito aqui, formado em economia, tem mestrado em desenvolvimento regional e é um entusiasta dessa questão do desenvolvimento. Então, eu acho que isso é muito bacana que a gente faça isso com mais frequência com os demais poderes. Então, a pergunta, ou então o comentário, se vocês quiserem comentar em cima dele, é como faremos, se o diagnóstico conseguiu demonstrar isso, que sem o Estado, sem os governos investindo pesado, nós conseguiremos fazer o que você falou, trazer as indústrias, trazer os benefícios do desenvolvimento tecnológico da modernidade, da contemporaneidade. É isso, obrigado. Obrigado, professor. Vou passar primeiro para o professor Ulisses, depois a palavra para o professor Clélio. Obrigado pelas perguntas. O primeiro ponto é que acho que é fundamental entender que o financiamento do sistema universitário, o Brasil como um todo, ele tem um sistema universitário que assim, a gente fala de um sistema de inovação, um sistema nacional de inovação, que salta aos olhos é o sistema universitário. As universidades federais, elas destacam um elemento que, digamos, ele nada contra a maré muitas vezes. Nossas universidades, elas têm uma capacidade, uma resiliência que é algo que chega a ser impressionante.
diante das adversidades, elas produzem conhecimento, elas continuam formando, continuam atuando. A gente vem num período, enfim, de alguns cortes de recursos, ou muitos cortes de recursos, algumas dificuldades, defasagem, por exemplo, de bolsas de pesquisa que não vêm sendo reajustadas. Existem coisas que são mais evidentes, obviamente, quando aparece um determinado programa de recursos, mas existem outras coisas que também são muito sérias, como a própria ausência de reajustes de alguns anos nas bolsas de mestrado e doutorado. Porque quando eu falo ciência aqui, é importante ressaltar muito da ciência que é feita no país é feita em cursos, em dissertações de mestrado, teses de doutorado. Os alunos, eles não só se formam no programa de pós-graduação, eles criam conhecimento na sua pesquisa, especialmente nas áreas científicas e aplicadas, ciências, digamos, hard, né? E as engenharias e coisas do tipo. Obviamente, as outras áreas humanas, sociais aplicadas são extremamente relevantes também, mas como eu estou falando aqui de inovação, eu estou tratando, digamos, mais especificamente desses pontos. Aí eu estou falando de inovação tecnológica. E óbvio, você tem uma queda na capacidade de promoção do desenvolvimento, ou você tem uma série de retrocessos quando as universidades, que são o principal ativo indutor de conhecimento, gerador de conhecimento no Brasil, elas são desfocadas. E aí, quem está mais atrás acaba sendo mais prejudicado, porque as universidades maiores elas têm uma base para conseguir, digamos, segurar as pontas até um determinado momento nos momentos de dificuldade. Então, as universidades, digamos, menores já têm dificuldades, ou as mais novas, principalmente, têm dificuldades contra isso. E é muito difícil pensar em estratégias, em alternativas, porque estudei desenvolvimento comparado, sou professor de desenvolvimento comparado na universidade, na UFMG, de todos os casos que eu estudei de desenvolvimento econômico, eu não consigo achar um que não tenha estado financiando ciência, tecnologia e inovação. Então, não tem muita alternativa. Porque o setor privado foi fundamental. Foi. Com o Estado por trás dele. Então assim, o Estado ele tem um papel também de induzir o setor privado. O financiamento, estou tentando aqui meio que tangenciar as duas perguntas, né? O financiamento vai de várias frentes, né? É importante, a gente conversou muito sobre isso, é importante tentar captar fontes de financiamento externas, especialmente nas federais, nacionais. A gente tem programas federais que podem ser, fundos federais de ciência e tecnologia que podem ser talvez viabilizados, mas também fundos externos, estrangeiros, que podem servir como fonte de recurso. E aí, só pegando carona, tentando pegar talvez a provocação da primeira pergunta, não vou lembrar o nome do. Marcos fez a pergunta, ele falou sobre isso, a questão do atraso. A gente está num país que é atrasado, também, digamos, está atrasado comparativamente ao restante do país. Quando a gente pensa desenvolvimento da perspectiva da tecnologia, eu costumo dar esse exemplo em aula, que é pensar uma corrida, vamos disputar uma corrida, eu e o Usain Bolt. E aí, se eu fizer uma enquete aqui rápida e perguntar quem que vocês acham que vai ganhar essa corrida de 100 metros rasos, eu tenho certeza que todo mundo vai apostar em mim, certo ou errado? Claro, porque se disputar uma corrida de 100 metros ali fora agora, nas minhas atuais condições e o Usain Bolt nas condições dele atuais também, eles vão enumerar uma série de fatores que vão dar aí vantagem nessa corrida. Ou seja, ele é mais alto, é mais forte e, principalmente, ele começou a treinar muito antes. Então, enquanto eu estava lá jogando videogame, ele estava treinando, ele estava se qualificando. Então, ele está muito à frente. E se nessa corrida ele der a largada 5 segundos antes, eu não vou chegar perto dele nunca. E se ele der a largada 5 segundos antes, e com o condicionamento físico dele, ele ainda vai aumentar cada passada a distância em relação a mim.
Então eu preciso dar um jeito de correr mais rápido do que alguém que começou a treinar antes de mim e que está mais preparado para chegar na frente do que eu. Essa é a situação de um país, uma região que está atrasada em relação aos líderes que estão estabelecidos. Ou seja, o líder ele já começou muito antes, já se preparou muito antes, e por ter se preparado muito antes, ele consegue aumentar a distância à medida que ele está correndo na frente. Essa corrida só tem uma forma para que eu possa ganhar. Então, uma corrida um pouco maior assim, só se eu encontrar um atalho que me leve ao ponto de chegada antes dele. Qual é esse atalho? Esse caminho diferente. É pensar o desenvolvimento por uma via diferente da que os líderes estabelecidos já utilizaram. E aí não tem outra receita. Esse caminho é ciência, é conhecimento, que é um processo que é demorado, é muito demorado. Não é processo de curto prazo, não é processo para um governo, não é processo para dois, é um processo que demora. É um processo cumulativo, vou acumulando conhecimento e eu percebo uma oportunidade. Uma oportunidade, talvez, no progresso científico. Então, como superar esse atraso, muitas vezes, é tentar buscar um caminho que é diferente, mas a gente não sabe qual vai ser esse caminho ainda. A gente tem que investir em ciência para estar preparado para esse caminho, para dar esse salto. E aí, obviamente, é fundamental contar com uma política que seja federal e nacional, estadual e federal de promoção da ciência, de promoção do conhecimento científico. E, enfim, acho que eu não tenho muito resposta para essa questão. Não sei se eu consegui contemplar as duas perguntas, mas caso devendo alguma coisa, podem falar ou passar. Marcos, primeiro é o seguinte, o professor Luiz já explicou que o atraso, não tem dúvida que o arco está relativamente mais atrasado, mas toda a literatura internacional mostra que os latecomers, quem chega atrasado, pode ter vantagem, exatamente porque é etapa, quando cometeu os erros que os outros cometeram, por construir caminhos diferentes. E, portanto, nós temos que acreditar nisso. Segundo, você mencionou aí dificuldade de relacionamento político. Eu não sei onde vive o barco, não tenho opinião, não devo dar opinião política sobre as coisas. Mas o governador hoje, de manhã na Assembleia Legislativa, explicitamente convidou a reitora dessa universidade para um trabalho conjunto. Então, essas coisas têm que ter oportunidade e abrir um diálogo para ver o que pode ser feito. E depois, na Secretaria de Planejamento, o secretário também disse que está sendo feito vários esforços para ampliar o apoio com as universidades, com as instituições de pesquisa, com a Embrapa, e inclusive mencionou vários caminhos que estão sendo construídos e discutimos muito forma de fortalecer a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Acre, de criar canais para mobilizar recursos externos, de mobilizar o CNPq, como muitos estados estão fazendo, de aproveitar recursos tipo do Fundo Amazônia, esses recursos que foram cortados, que agora não poderão voltar para o Estado do Amazonas, etc. Enfim, o caminho está aberto, pelo que eu entendi hoje, da manifestação do governador do Estado, da manifestação do secretário de Planejamento. Então, cabe à universidade, mesmo que tenha crítica, que diverja, isso é outra coisa. Vamos ter divergência, mas vamos construir aquilo que pode ser feito, construir de forma conjunta e comum. É assim. Eu passei a vida inteira numa universidade, muitos momentos de divergências políticas, etc., mas tem que ter resiliência, tá certo? E, portanto, o atraso pode se transformar em vantagem. E toda a literatura internacional mostra isso. É um pouco a minha, que também o professor Emílio, tá certo? Que nós temos muitas dificuldades, mas temos também vantagens. A coisa ambiental pode ser uma vantagem, tá certo? Todos os fundos, tá certo, que estão sendo discutidos, podem ser canalizados, podem ser mobilizados. A universidade tem uma responsabilidade enorme disso, a universidade, as instituições de pesquisa, todos os temas que foram mencionados aqui, têm porta aberta para algum segmento da universidade. E eu gostaria de dizer alguma coisa que pode parecer assustador. O papel da universidade é que o aluno tem que superar o professor. Só assim que o conhecimento avança no mundo. Se o aluno regredir, o conhecimento regride também. De maneira que eu fico muito feliz pelo isso. Inclusive, eu vou dar um exemplo aqui.
O professor Ulisses foi meu aluno, foi meu orientando, ele hoje é meu professor. Eu o ajudei a dar um curso ano passado, ele me convidou, falei, você está muito mais atualizado que eu. Porque enquanto eu estava virando, eu era reitor, era ministro e era uma série de outras funções, eu não estava estudando o que ele estava, portanto ele está mais preparado que eu. Eu não tenho nenhuma vergonha, eu tenho orgulho disso. Tá certo? Que o conhecimento avança se o aluno se pegar o conhecimento. Bom, eu não vou monopolizar o espaço de fala, porque acho que a gente pode fazer outras rodadas de perguntas, mas o Marcos fez uma segunda pergunta, que ele falou sobre o cerceamento das universidades. E eu, como já fui do movimento estudantil, vou te dar a minha opinião, né, um pouco sobre isso. Eu estou cada vez mais convencido disso. Eu acho que em democracia, a variável ou a chave, para fazer um paralelo com o que eu estava falando antes, e resolve boa parte dos problemas, é a política. Tem que ser feito via política. A variável-chave é fazer política. Então, contra o cerceamento das universidades, não tem muita saída. A gente tem que levar o debate, tem que se envolver no debate. E que tem, dependendo da posição que você está, se você é contra ou a favor, colocar, a gente usa a expressão, a cara a tapa, via instâncias que são adequadas para isso. E essas instâncias envolvem uma mobilização política dos estudantes, dos professores, dos técnicos administrativos, da comunidade, da sociedade como um todo. Ou a universidade é um projeto para a sociedade civil, ou a gente está um pouco deslocado, e aí a gente vai ter problemas no futuro. Então eu acho, para te responder, Marcos, eu perdi você aqui, de que a saída é a política. A gente precisa fazer isso em sociedades democráticas via ações políticas. E desenvolvimento não é uma coisa técnica e separada da política. Na verdade, as duas coisas caminham junto. O Campolina fez a ressalva aqui, evidentemente o nosso relatório é um relatório técnico e as questões de políticas competem aos atores locais, mas obviamente a gente tem a certeza de que as duas coisas caminham junto e uma não pode seguir sem a outra. E compete a vocês também se envolverem nas instâncias adequadas para defender a posição que você acha mais adequada em relação a esse tema das universidades. Tem mais alguém? O professor Grazi. Boa noite a todos. Grazi, enfermeiro, natural de Ribeirão Preto. Eu sou fundador do curso de enfermagem e medicina da UFAC. Com 45 anos de UFAC, eu aposentei agora em agosto. Em 1973, o ministro Chigiaco Eck, que era o ministro das Minas e Energia, lançou o 7º volume do Radão, que era uma radiografia da Amazônia aqui no auditório da UFAC. Foi o maior levantamento que fizeram aerofotográfico da Amazônia. E na época ele diz assim, que a soberania do país se mede na riqueza que se tem no solo. Era na época do manganês, no Amapá, Carajás, Albras, Barcarena, assim. Então, que paralelo vocês fariam desses conceitos da época para hoje? Que potencial a gente tem para o desenvolvimento socioeconômico do Acre? E, lógico que a ciência é tudo. Quando ele falou aquilo, a soberania cinética, quer dizer, quem inventou o celular Nokia? Finlândia. Quem inventou a escada do bombeiro Magiro? Aquelas escadas? Finlândia. Quem inventou a bateria de navio? Finlândia. Por quê? Na época comum, na época de neve, as pessoas falavam por fio, poste. Quando vinha aquelas nevascas, ou aquelas coisas de lá de neve, derrubava esses postes, não tinha mais comunicação. Eles inventaram o celular. Tá vendo? 11 meses na neve, pensando. Então, até que ponto, que paralelo, que potencial nós temos? Lógico que a ciência ninguém discute. Tem mais alguém? O professor Clélio chega a sorrir quando o professor Clélio falou que
criou o curso de enfermagem para mim. Foi o curso de enfermagem. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui a mesa na pessoa do professor Porfírio, né? Até coloquei aqui, meu nome é Pablo Angelinal, sou servidor público, advogado, ocupante do cargo de gestor de políticas públicas e aluno do curso de pós-graduação de Planejamento, Organização e Sustentabilidade aqui da UFAC. A gente está num período assim até de revisão do PPA, né? LDO, e aí eu queria saber, assim, dentro dos indicadores que foram encontrados aí na pesquisa, assim, uma das constatações que nós temos aqui nas pesquisas, que a gente está acostumado a ver aqui no nosso estado lá, o que já foi até falado aqui, é a questão do atraso, o nosso estado tem os grandes centros, né? E também a questão da dependência de recursos federais para alavancar o desenvolvimento, né? Então, a partir desse diagnóstico que foi concluído pelos senhores aí, eu gostaria de saber que os professores comentassem sobre esses indicadores. Esses indicadores, de repente, em quais aspectos eles podem nos auxiliar, por exemplo, na LDO, na lei orçamentária agora, né? E também até na revisão do PPA, né? Será que a gente consegue encontrar, inclusive diante desse período de oscilação da economia, e o ano que vem um indicador aí de majoração da inflação, né? Então, eu gostaria de saber como é que a gente pode ter acesso à pesquisa, né? Obrigado aí. Obrigado, Pablo. Passando primeiro para o professor Clésio. Bom, eu não guardei o nome do professor da escola de enfermagem. A questão da Finlândia. O senhor disse muito bem, eles enfrentaram os desafios que eles tinham. Agora, eu gostaria de mencionar que a Finlândia começa a construir o edifício a partir do primeiro andar. A Finlândia, seguramente, é um dos melhores sistemas de educação básica do mundo. Um professor de educação básica da Finlândia ganha praticamente o que ganha um professor universitário. A escola é valorizada, o professor é valorizado. Eu costumo dizer que não se constrói edifício a partir do segundo andar. Eu fico muito à vontade para dizer que eu fui reitor da universidade, sou professor, sou doutor, sou professor titular, tá certo? O professor é médico, mas eu sempre defendi que educação básica é fundamental. Inclusive, estou vendo uma história de vida. Eu sou do interior, estudei escola rural multisseriada. Eu sei o que significa uma educação de qualidade, porque muitas vezes você fica pelo caminho, as deficiências que ficam. Então, a Finlândia é um bom exemplo de que investimento em educação, em ciência e tecnologia pode ser a porta para dar o salto, para subir na escada, tá certo? E quando não tem mais possibilidade de subir na escada, fala com o celular, tá certo? E aí o outro professor que é advogado, que está fazendo o curso de pós-graduação, o cobertor é curto. Não resta dúvida que qualquer orçamento, em qualquer lugar do mundo, tem sempre alguém querendo uma parte que não vai poder ser atendida. Então tem cobertor curto, você tem que compatibilizar. E o seguinte, divergência não deve ser traduzida em inimizade. Tá certo? Eu fui reitor da universidade, seguramente muita gente não gostava de muitas coisas que eu fazia, mas eu não tenho nenhum inimigo dentro da universidade. Eu sentava em qualquer mesa do restaurante para almoçar com qualquer professor. Não podiam gostar de mim ou não gostar, mas divergência não tem que ser transformada em inimizade. Você não constrói o futuro construindo inimizade. Você tem que tentar convencer o seu adversário. Aí que foi dito, as universidades foram abandonadas. Foram, eu sou testemunho disso. Então agora você tem que tentar resgatar aquilo que não foi possível ser feito. Eu mencionei aqui no caso concreto A, eu hoje fui testemunho de 2 manifestações de autoridades do governo que diz que estão abertos para poder fazer mais interface com a universidade. O governador disse isso de manhã, o secretário disse, está sendo feito um grande esforço. Então você tem que tentar construir pontos. E, inclusive, isso não diz que você está concordando com todas as decisões políticas. Tem que manifestar suas divergências, mas ao mesmo tempo construir pontos, se esse é o objetivo do desenvolvimento. Tá? Então, o trabalho pode
o governo do Estado tem que discutir, nós também, eu tenho, obviamente, o que eu acho que deve ser prioritário, mas não cabe a mim o poder decisório. O poder político tem outra instância, a gente tem que ter humildade. Se eu for consultado, eu direi o que eu acho que é prioritário. Eu não conheço a realidade do Estado como vocês conhecem. Então não adianta trazer as coisas de fora para dentro, que é muito importante também o conhecimento factual. Eu sempre gosto de visitar as regiões, conversar com todo mundo. Eu sou um pesquisador, motorista de táxi. Eu converso com cientista, eu vou à Academia de Ciências na China e faço conferência. Mas eu converso com motorista de táxi que sabe a realidade concreta de muitas coisas melhor que eu. Ou com o vendedor da boteca da esquina, tá certo? O patrão está na beira do reverendo porque a casa está sendo destruída. Pesquisa, você tem que ir para o concreto, tem que saber o que faz formulação teórica, abstrata, e depois visita a realidade, senão você não consegue concretizar nada. Então, um documento desse pode ser importante você discutir como é que você vai fazer o orçamento do Estado, como é que você vai fazer a LDO, como é que você vai fazer o BPA, que aí é cobertor curto, cada um vai puxar por um lado. E aí é o poder de luta dos combatentes, no bom sentido da palavra. Quem tiver um argumento que for capaz de convencer o outro, leva a vantagem. Tá certo? Portanto, o argumento tem que ser feito de maneira respeitosa e cordial, sem omitir as divergências. Você tem o direito de divergir, tem o direito de pensar diferente, mas não tem o direito de tratar mal o outro. Tá certo? Então você conversa, argumenta, tenta convencer. Se não conseguiu, você perdeu a parada. Tá certo? Prepare-se para o próximo combate. Acho que o Camborina cobriu as duas perguntas, eu vou só um pouco mais enfático. No documento, é sempre um desafio, né, fazer um diagnóstico e propor políticas de desenvolvimento, sabendo que a gente tem políticas de curto, médio e longo prazo. Então, eu acho que nesses dois instrumentos que você mencionou, né, LDO e plano plurianual, você vai encontrar elementos nesses diagnósticos que vão mostrar algumas deficiências, alguns gargalos que podem ser atacados no curtíssimo prazo, que é o horizonte desses dois documentos que você mencionou. E aí, a gente estava conversando hoje com o secretário e com outras tantas pessoas, a gente tem programas na saúde, na educação, que podem ser contemplados nesse mecanismo, outros tantos a gente vai precisar criar institucionalidade ou procurar outras ferramentas, né? Uma questão da infraestrutura, por exemplo, de mais de médio e longo prazo, então você precisa ter outros instrumentos. Então, para te responder, sim, tem elementos que te ajudam a você pensar a LDO, o plano plurianual, e isso está no documento. Tem mais alguém que vai fazer uma pergunta? Professor Robson. Algumas questões, assim, eu acho necessário ler o documento para entender tudo que está contido lá. Mas eu tenho uma preocupação de perspectiva, seria em primeiro lugar essa questão. Sobretudo porque me dediquei a algumas questões, assim, por ser ariano e também entender um pouco do que a gente fez aqui com o professor Orlando. A gente fez um projeto de pesquisa chamado Projeto ASPE e a gente discutia as perspectivas do extrativismo. E eu pergunto, e aí sobretudo diante da fala do Ulisses, dizendo que o fim do combustível fóssil, será que a gente não teria uma perspectiva para a borracha? Porque vai acabar a borracha sintética. Será que a borracha não voltaria a ser uma opção de desenvolvimento para o Acre? E aí eu aproveito só para fazer, eu acho que voltaria no tema dos dois relatórios, né? Quer dizer, do primeiro e do segundo, né? Quer dizer, nós temos talvez aí vários governos que passaram, né? Quer dizer, do primeiro lá, da época do Jorge Calumni, o debate da pecuária, depois o governo seguinte
o Vanderlei Dantas e o Geraldo Mesquita. Mudou para dar um basta na pecuária. Talvez aí era a busca das perspectivas econômicas para o Estado. Como é que vocês viriam aquela discussão que estava colocada, sobretudo diante dos temas do governo militar, né, da ditadura, né, que não abria outra perspectiva, que aqui no Acre ia na direção da pecuária, né, e o governo Mesquita abriu uma divergência em relação a isso. Então, os dois relatórios, talvez aí essa questão do passado, que apontavam uma busca da pecuária. Depois nós tivemos diversos governos buscando o extrativismo. E aí eu juntaria as duas coisas com a questão, será da perspectiva da borracha. Será que a gente não teria que dedicar alguma análise desse ponto? Mais alguém? Obrigado, Eusébio, pela gentileza do seu delegado. Boa noite a todos. Eu sou acadêmico do curso de Licenciatura em História. A minha pergunta é para o professor Ulisses. Eu prestei bastante atenção no senhor, e o senhor desenvolveu e falou sobre o passivo do nosso Estado. E também falou um negócio importante que é a política de Estado e não de governo, sobre esse aspecto. Nós aqui no nosso Estado tivemos um tempo atrás essa perspectiva. Nós tivemos algumas indústrias, peixes da Amazônia, a indústria do latex, que propiciou um certo desenvolvimento. Só que quando passou-se esse período de certos governos, esses empreendimentos foram deixados para trás. E eles os dois estavam ligados no desenvolvimento regional, agro, aquele desenvolvimento mais sustentável. E dessa perspectiva de política de Estado e não política de governo, eu fico pensando aqui, a região norte inteira entra no arcabouço desse estudo que vocês fizeram, que a banca toda fez. Qual seria, na sua opinião, um modelo que pudesse ser seguido para ter uma política de Estado, não uma política de governo, em relação à pesquisa que os senhores fizeram? Professor José, aproveita a oportunidade. Pode ser? Boa noite a todos e a todas, especialmente aos professores da mesa, professor Porfírio. Eu sou professor do curso de História, licenciatura e bacharelado, né? E já estou aqui na casa desde 96. Tá? Discutir economia, perspectiva, é muito complicado e muito complexo, principalmente numa região como a nossa, norte e especialmente o Acre. Hoje nós temos 22 municípios e esses 22 municípios, do ponto de vista econômico, tirando um pouco a capital e Cruzeiro, e ali aquela região que você pega que vai para Bolívia, Brasileia, e Itaçolândia, o restante, praticamente, a economia local é pífia. Isso é uma realidade. Agora, você fazer um relatório com perspectivas econômicas a pequeno, médio e longo prazo é fundamental para qualquer país, para qualquer estado, para qualquer região. E eu louvo o trabalho de vocês aqui. Então isso é importantíssimo. Agora, no nosso caso, eu trabalho com história da Amazônia e também com história do Acre, e
Dentro dessa disciplina, nós temos questões econômicas, a gente analisa esse processo, o Raiz colocou, o professor Robson e outras pessoas aqui, né? Mas a gente tem que levar em conta também uma questão muito séria, né? Eu não conheço, depois, o relatório de vocês, o trabalho de vocês, eu já cheguei um pouco atrasado com as questões, mas no caso do Acre, o nosso caso, que é muito atípico, né, envolve muito questões políticas. Isso é uma realidade. Né? A universidade, a gente não quer discutir, mas a universidade aqui nasceu de famílias tradicionais que ainda dominam a universidade. Você vai para qualquer curso, funciona assim. Aqui, a própria universidade, são famílias tradicionais que dominam a universidade. O próprio Estado, está aí o exemplo, o nosso governador, né? O tio dele já foi governador, muda muito pouco. E tem outra questão que é fundamental, que eu acho que vocês tocaram aí, para o desenvolvimento da região. Desenvolver muito complexo, isso é uma realidade. É a questão da educação. A educação, a região norte, especialmente o Acre, a educação é de outro dia. Se você olhar em perspectiva restante do país e do mundo. Por quê? Primeiro de tudo, que o nosso estado é um estado recente, né? Tem pouco mais de 100 anos. E falar de educação é muito pequeno. A universidade aqui nasceu em 60 e pouco, com um curso, que é direito. Até outro dia, né, as pessoas não tinham acesso ao ensino superior. A minha mãe se formou recentemente, ela tem quase 80 anos, que explodiu de faculdades particulares, porque não tinha acesso. Trabalhadora, cuidando de filhos, né, tendo que trabalhar, tendo que estudar, um pouco mais de 500 vagas aqui dentro da Federal. Você não tem condições. Agora, se você olha ainda hoje, né, o que é o Estado do Acre, do ponto de vista do conhecimento, é muito pífio. Nós só temos a UFAC presente aqui em Rio Branco e no Cruzeiro, de fato de direito. E um projeto de perspectiva no Alto do Acre não vingou até hoje. Está lá, o espaço está lá, certo? Mas não vingou. Nós poderíamos ter pelo menos nos 7 municípios mais antigos, que o Acre começou como departamento, 3, depois 4, e 7 municípios mais antigos, a UFAC presente, mas nunca se colocou, pelo menos com graduação. É coisa simples de se fazer. Para a graduação, licenciatura, nós temos mão de obra aqui qualificada para licenciatura, pelo menos para nas escolas, ter professor, né, formado. Porque a LDB está aí, a 9394. Você tem que estar formado. Vamos fazer uma pesquisa como é que funciona nos municípios. Se o cara faz matemática, dá aula de português. O cara faz química, dá aula de história. Essa é a realidade. Como é que você vai desenvolver o Estado? São 22 municípios e a educação ainda é muito ruim. É uma realidade nossa. Aqui mesmo na capital, nós formamos professores aqui na casa, e aí por conta de perspectivas de não ter trabalho para as pessoas, elas vão para a educação. A educação no Acre ainda é mito, não é profissionalismo. E eu acredito em boa parte do Brasil, não é só no Acre. A gente vê, a gente estuda, nós estudamos, nós percebemos isso. Então, assim, quando se fala de educação, né, e principalmente a questão econômica, a economia, o desenvolvimento econômico, ela passa por uma série de situações. Né? E eu concordo com vocês, muitas pessoas lá. Agora, assim, para ser mais rápido e colocar algumas coisas, eu gostaria, se vocês pudessem, né, vocês falaram que economias praticamente, eu não vou dizer perene, mas praticamente perene, como a europeia, como o estado de São Paulo, tem indústria, etc. Assim, mas como é que vocês analisam, como é que os norte-americanos conseguiram, né,
em relação à Europa, dá um salto de qualidade na economia, competindo com a economia forte. Né? Porque o nosso caso aqui, a economia hoje é a pecuária e a madeira. E a pecuária não emprega. Né? Nós já tivemos, inclusive, perspectivas de novas tecnologias aqui que não vingou por questões, eu acredito, serem políticas. Ou até mesmo recursos para investir nessas tecnologias que teve um fogão que a FUNTAC desenvolveu. E ninguém fala mais desse fogão. O Robson falou da economia da borracha natural. Lá em Chapuri tem uma fábrica de camisinha de borracha natural. O que aconteceu? Está lá. Um investimento do governo federal, mais de 300 milhões. Está lá, se eu não me engano, é 300. Entendeu? Está lá, parado, está livre. Borracha natural, fazer camisinha. Está lá a fábrica de TAC parada também, que a energia de lá, produzida pela própria FAC, poderia abastecer Chapuri antes desse milhão. Nós temos que ver a questão política. Né? Para encerrar mesmo, nós temos vocês fizeram esse relatório, mas, desculpa, fizeram esse diagnóstico aqui, já teve governos passados que fizeram grandes trabalhos de diagnóstico da economia, mas não há uma sequência de políticos que implementam isso. Então, assim, desenvolvimento também passa por questões educacionais, políticas, principalmente por pensamento de políticos que assumem os governos. Nós vimos aqui, 20 anos de florestaria nos levou praticamente a nada do ponto de vista econômico. O povo está lá. Todo mundo que está nas florestas tem gado. O maior problema que tem agora é na reserva extrativista chinês. É só cria gado para poder sustentar os filhos. Obrigado. Obrigado, professor. Professor Campo. Seguinte, duas questões. Primeiro, o professor falou anteriormente que a questão de uso alternativo da borracha. Isso aí é uma pesquisa que vai indicar caminhos. Inovação é preciso ter viabilidade técnica e econômica. Tem que combinar as duas coisas. Não adianta ser uma coisa tecnicamente viável se você, como diz, deu um salto mortal para o mercado e não foi abraçado. Tá certo? Ou seja, tem que ter viabilidade técnica e viabilidade econômica. As duas coisas têm que andar juntas. Portanto, todo processo de inovação precisa analisar essas duas dimensões. Inclusive, a menção foi feita depois a fábrica de camisinha. Pode ser que, tecnicamente, a fábrica seja eficiente, produtivamente, mas precisa saber como é que ela compete no mercado, qual a viabilidade. Então, a inovação não pode ser uma coisa abstrata, tem que fazer uma análise concreta das condições técnicas e das condições de mercado, porque você compete. Nós estamos numa economia de mercado, no mundo inteiro, e, portanto, você tem que competir no mercado. Se não tem viabilidade econômica, não tem possibilidade do negócio ter sucesso. Agora, se fala muito aí em educação. Eu acho que há consenso de que isso é decisivo e é fundamental. Às vezes não dá muito voto, é difícil convencer que é importante a educação, valorizar a educação básica, remunerar de forma adequada os professores, construir escola de tempo integral. O mundo desenvolvido todo faz isso. O Acre começou mais atrasado no tempo, então tem que queimar etapa. Então eu sou um velho idealista. Senão a vida perde o sentido. Eu continuo defendendo as coisas que eu acredito que devem ser feitas. Se a gente tem sucesso ou não, é outra coisa. Então, eu acho que tem que continuar insistindo que a educação é importante. Agora, uma coisa, eu vou falar uma coisa aqui agora que pode parecer que incomode o morador. O que tem que ter capilaridade é a educação básica, de qualidade. A educação superior precisa ter um mínimo de centralidade. Não adianta sair espalhando campus universitário se você não tiver um mínimo de densidade. Inclusive, é muito mais barato trazer o aluno de
de levar a universidade para todos os municípios. Em lugar nenhum do mundo isso acontece. Então, às vezes, o aluno de universidade é adulto. Eu perguntei hoje para a reitora se ela tem moradia estudantil aqui na universidade. Eu, quando fui reitor da UFMG, nós tínhamos 600 vagas, eu fiz mais 600. Tá certo? A Universidade Federal do Rio tem mais de 1000 vagas para estudante que vem do interior, estudante carente, com restaurante, para comer. Agora está vivendo dificuldade, porque é a Fundação Mendes Pimentel que mantinha isso. E precisa de recursos do governo federal também para manter. Tá? Então, agora essas coisas tem muito exemplo no mundo que mostra que é possível, que é viável, mas não adianta. Você falou que tem 22 municípios, pelo menos 7 devia ter a universidade presente. É preciso analisar, é importante fortalecer o núcleo para você ganhar excelência e qualidade. Não adianta ficar dispersando o campo da universidade. Estou falando uma coisa que pode incomodar. Eu fui reitor da universidade, fui do Conselho Superior da CAP, eu sei como é que funciona essa coisa. Então, criar um campus e abandoná-lo é o pior dos mundos. E um professor isolado lá também não resolve. Você pode trazer um prêmio Nobel e soltar ele aqui na Amazônia. Se ficar sozinho, não vai fazer nada. Tá certo? Ele precisa ter interface, ele precisa ter diálogo, ele precisa ter retaguarda. Eu comecei a minha fala aqui dizendo que a universidade é um conjunto de professores, alunos e servidores. Os 3 grupos têm que trabalhar de forma conjunta, senão não funciona. Se não tiver servidor, a universidade não opera. Tá certo? Se não tiver professor, a universidade não funciona. Se não tiver aluno, não tem objeto. Tá certo? Agora tem que ter hierarquia. Supostamente quem tem que dirigir academicamente a universidade são os professores. Tá? Eu sou reitor de uma universidade que sempre resistiu à eleição paritária. A nossa universidade, 70% das eleições de reitor ou de diretor de unidade são votos dos acadêmicos, não é voto. Com toda respeitamos os alunos, os funcionários, mas quem tem que decidir, senão instala-se a autogestão e manda os professores embora da casa. Para quê? Quer dizer, então, são as coisas que incomodam, mas acho que a gente tem que falar. Eu não estou falando o que eu penso, tá certo? Obrigado. Vou responder rapidinho, porque tem que ir embora para Belo Horizonte daqui a pouco, né? E é longe. Acho que as outras perguntas, o professor Capolina passou por elas, aí restou uma, que foi sobre como tornar as políticas que a gente mencionou aqui, políticas de Estado e não políticas de governo, né? Se eu soubesse essa resposta, acho que eu estaria rico. Mas não tem uma resposta muito clara. O que eu poderia dizer, já disse que eu sou professor de desenvolvimento comparado, isso me ajuda muito, porque a gente acaba revisitando o caso de desenvolvimento econômico. Mas todo processo de desenvolvimento é um processo de transferência de recursos. Você tira dinheiro de um setor e passa para outro que você pretende fazer desenvolver. Para que a sociedade aceite isso, é necessário ter coesão social. Você falar do desenvolvimento da microeletrônica nos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. O governo americano despejou um caminhão de dinheiro nas universidades, nas empresas lá do Vale Sinistro, para que elas pudessem sair na frente na eletrônica e na computação algumas décadas depois. Por que o contribuinte norte-americano pagou por isso, ou mesmo pela corrida espacial? Porque tinha coesão em torno de um projeto. Qual era o projeto? Combater o comunismo soviético. O Japão, durante o seu período de industrialização pós-guerra, buscando a reconstrução, teve ali um período de coesão. Coreia do Sul, por outros motivos, mas também por causa de uma ditadura, forçou essa coesão social. Então, de certa forma, você tem que ter ali algum entendimento da comunidade de que aquilo tem que ser um projeto que vai perdurar por alguns anos, né? A história mostra que essa coesão veio, em alguns casos, por motivos bélicos e outros por projetos nacionais que foram comprados pela sociedade. Não tem muita receita, né? O importante é que isso seja abraçado por um entendimento de que vai ter um retorno social. Ou seja, quando a gente fala de política de investimento nas universidades, promoção de novos negócios, política industrial continuada, é que independente de quem seja o governante, de qual seja o partido, que se entenda que
o desenvolvimento, isso remete ao desenvolvimento e é pelo bem da sociedade. Agora, como chegar a isso, eu vou ter que estudar mais um bocado para saber. Eu vou ficar devendo a resposta. Obrigado. Obrigado, professores. Nós vamos encerrar devido à situação do professor Carolina, tem seus 85, vocês têm 15, vocês sabem o que essa diferença significa, tá bom? Eu agradeço todos os professores que trouxeram os alunos de todos os cursos, de economia, ciências sociais, jornalismo, história, etc. E também os coordenadores de cursos, né, que estão aqui, e também todas as outras pessoas que estão presentes. Tá? Não sei se o professor Fabrício quer falar mais alguma coisa, aí mas por mim vai encerrar, tá, professor? Pessoal, muito obrigado pela paciência, obrigado pela presença de todos. A gente agradece os comentários, as perguntas, tudo agrega para o debate. A gente está muito feliz de estar aqui, esperamos voltar N vezes e reencontrá-los sempre que possível. Uma boa noite a todos, muito obrigado.